Zona Franca de Manaus garante competitividade no país e segue com a alíquota de ICMS diferenciada de 12%. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, situação e oposição são convergentes na aprovação da matéria. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Agentes de endemias vêm à Assembleia reivindicar melhores condições de trabalho e salários. E ainda, Cecote ampliações para levar serviços de cidadania ao interior do estado. Boa noite. Com mais de 2 horas de debates, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu manter a alíquota de ICMS diferenciada de 12% para a Zona Franca de Manaus. E esse foi o primeiro dos 14 destaques analisados pelos senadores no projeto de resolução de iniciativa do Executivo que previa a unificação interestadual do imposto, pondo fim à guerra fiscal. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, oposição e situação comemoraram a permanência do benefício, que garante a competitividade do polo industrial frente ao sul e sudeste do país. A unificação do ICMS interestadual em trâmite no Congresso Nacional excetua a Zona Franca de Manaus e propõe a unificação da alíquota diferenciada de 12% do ICMS. A votação aconteceu hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E na Assembleia Legislativa do Amazonas, o debate gerou repercussão entre os parlamentares. O deputado estadual Marcelo Ramos registrou o compromisso em defender a Zona Franca e garantiu que o modelo é responsável por trazer o desenvolvimento ao estado. Primeiro é preciso desmistificar alguns argumentos usados por alguns governantes de estados que consideram o Amazonas um paraíso fiscal. São Paulo criticar os incentivos fiscais do Amazonas é uma piada. São Paulo é o maior beneficiário de incentivos fiscais do país, principalmente com a renúncia fiscal do IPI. O Amazonas representa 60% da arrecadação de todos os impostos federais da região norte. Portanto, aqui não pode ser um paraíso fiscal, é mais fácil ser um paraíso para o fisco, que arrecada muito aqui. Mas o que é mais grave, ao tempo em que o Amazonas representa 60% da arrecadação federal na região norte, nos últimos 10 anos o Amazonas recebeu 0 de recursos do governo federal a fundo perdido. Nós precisamos proteger esse modelo, porque esse é o modelo que gera emprego e renda aqui no nosso estado. A outra alternativa é acabar com o estado do Amazonas. Mas o parlamentar garantiu que não basta manter o modelo. É preciso investir na infraestrutura do estado, o que, de acordo com Marcelo, não tem sido feito de forma adequada. Nós estamos pagando a conta da visão pequena e tacanha de alguns governantes de outros estados, mas também estamos pagando a conta pela irresponsabilidade histórica dos nossos governantes. O Amazonas é um estado muito rico que optou por obras supérfluas quando deveria ter optado por obras estruturantes. Essa riqueza gerada pela Zona Franca, que deveria ter estimulado a criação de uma infraestrutura logística que nos possibilitasse competir, mesmo com a redução dos incentivos fiscais, ela não foi feita. A proposta do senador Eduardo Suplicy, que previa a redução da alíquota do Amazonas de 12% para 7%, foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos por 16 votos a 9 e deve seguir para votação no plenário em regime de urgência. O deputado Chico Preto aproveitou a ocasião para garantir que o modelo está sendo defendido adequadamente pelo governo do Amazonas e mostrou-se satisfeito com a rejeição do destaque proposto por Suplicy. Além disso, garantiu que o estado tem investido os benefícios da Zona Franca adequadamente, mas que ainda é necessário atenção nas questões de competência da União, como portos e telecomunicações, que possibilitam o desenvolvimento da região. Esses recursos do Polo Industrial de Manaus têm sido, sim, investidos de forma responsável, na minha opinião, no aperfeiçoamento de políticas públicas, da infraestrutura, que é a competência do Estado. Mas existe uma parte dessa infraestrutura, por exemplo, portos e aeroportos, competência exclusiva da União.
A própria questão de telecomunicação, isso é responsabilidade da União. Então, é bom que nós possamos diferenciar aquilo que é responsabilidade do governo do Estado e aquilo que é responsabilidade no campo da infraestrutura da União. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a ampliação da incidência da alíquota de 7% a ser praticada a partir de 2018 para operações comerciais e prestações de serviços realizadas nas regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste e Espírito Santo, destinadas às regiões Sul e Sudeste. Essas operações teriam alíquota de 11% em 2014, 10% em 2015, 9% em 2016, 8% em 2017 e, finalmente, 7% em 2018. E todas as forças políticas do Amazonas se reuniram na manhã desta terça-feira em Brasília para defender os interesses do Estado na votação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Entenda todo esse processo com Priscila Sena. Os senadores pelo Amazonas, o governador do estado, Omar Aziz, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, estão em Brasília desde segunda-feira, articulando contra a proposta de emenda do senador paulista Eduardo Suplicy, do PT, que reduzia a excepcionalidade do tributo do Amazonas de 12% para 7%, trazendo perdas significativas. Com um placar de 16-9, o Amazonas manteve a alíquota diferenciada de ICMS e não sofrerá perdas. Foram contra a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus os senadores Cristóvão Buarque, PDT do Distrito Federal, Sérgio Souza, PMDB do Paraná, Cátia Abreu, PSD de Tocantins, Álvaro Dias, PSDB do Paraná, Armando Monteiro, PTB de Pernambuco, Antônio Carlos Rodrigues, PR de São Paulo, Cacildo Maldaner, PMDB de Santa Catarina, Aloísio Nunes Ferreira, PSDB de São Paulo, Ana Amélia, PP do Rio Grande do Sul. Além da Zona Franca, o gás natural terá a mesma alíquota de 12%. A proposta de reforma do ICMS segue agora em regime de urgência para o plenário do Senado. Raquel, e por se tratar de matéria que exige paridade entre as representações estaduais, é de competência específica daquela Casa Legislativa e não irá à votação na Câmara Federal. Volto com você. Obrigada, Priscila. E o projeto piloto Assembleia Cidadã Caravana de Inclusão Social, criado pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia Legislativa, quer levar serviços de cidadania aos municípios do Amazonas. O trabalho será realizado em parceria com órgãos estaduais. A instalação do programa surgiu do pleito dos próprios moradores durante as visitas da equipe do SECOT nas cidades. O Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia Legislativa foi criado há pouco mais de um ano. O objetivo é dar suporte às câmaras municipais do Amazonas na atualização das leis orgânicas com base na Constituição Federal e ainda capacitar os servidores públicos do Poder Municipal. Hoje o SECOT está presente em 54 municípios. Agora, o Centro de Cooperação dá mais um passo importante de ajuda aos municípios. Foi apresentado o projeto piloto Assembleia Cidadã Caravana de Inclusão Social aos órgãos do Estado que devem fazer parceria com o SECOT, como a Ouvidoria Geral, o Pronto Atendimento ao Cidadão, a Defensoria Pública, Câmaras Municipais, Tribunal de Contas e o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O programa quer levar ao interior os serviços básicos oferecidos por esses órgãos. Segundo o gerente executivo do INSS, os mesmos trabalhos de uma agência podem ser levados a quem mora fora de Manaus. O Instituto já tem parceria com o governo do estado. Como orientação e informação, aposentadoria, pensões, salário de maternidade, benefícios assistenciais, conhecido como LOAS. Então, todos os benefícios que existem dentro de uma agência é levado para dentro da embarcação do governo do estado. E com a SECOT, a gente pretende também estreitar, levar também esses mesmos serviços para os municípios. A Defensoria Pública do Estado, que leva assessoria jurídica a quem não tem condições de pagar um advogado perante a Justiça,
deve fazer parte do projeto, com orientações. A população anseia por esses serviços, né? E hoje a Defensoria tem a Defensoria Pública itinerante aqui na capital, onde a gente desloca os ônibus, e se nós pudermos estender isso para o interior, vai ser muito bom. A Ouvidoria do Amazonas também vai participar do projeto, com a emissão de carteiras de trabalho, de identidade e CPF. É importante que se faça esse trabalho no interior. É importante que os cidadãos que moram nos diversos municípios do estado tenham acesso a um canal de comunicação para que eles possam fazer suas reivindicações, seus elogios, suas críticas e o estado possa corrigir aquelas ações que porventura não estejam sendo feitas corretamente. Luiz Almir Soares, coordenador do SECOT, foi idealizador do projeto. Durante esses pouco mais de um ano de visita minha do Biela nos municípios, nós fomos levantando demandas e necessidades. E chegamos à conclusão que esse trabalho social de uma simples aposentadoria, de uma identidade, de uma certidão de nascimento, etc., é necessário para os municípios. Tendo em vista dos mesmos não terem recursos, as câmaras municipais principalmente. Se a prefeitura tem pouco recurso, você imagina uma câmara que o repasse é somente 7% da arrecadação do município. O projeto está previsto para iniciar na região metropolitana de Manaus, depois vai para 8 municípios do entorno e em seguida para as demais cidades. Nós estaremos em cada município de segunda a sexta, levando cursos de capacitação e toda essa oferta de serviços. No final, no último dia, na sexta-feira, a Assembleia Legislativa, juntamente com nossos parceiros, se reunirão nesse município, aí sim, para fazer um fechamento e comemorarmos os benefícios que o município receberá. Em parceria com a Escola do Legislativo, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, o CETAM e a Escola de Contas serão oferecidos cursos com duração de até 40 horas aos servidores municipais. A Escola do Legislativo vai apresentar ainda os programas Parlamento Jovem e Conhecendo o Legislativo. As comissões da ALEAN de Defesa do Consumidor e das Mulheres e das Famílias devem ser levadas ao interior. Agentes de endemias efetivos e ainda aqueles que atuam em contratos temporários realizaram uma manifestação na Assembleia Legislativa do Estado. O objetivo foi reivindicar maior atenção do poder público às demandas da categoria. Deputados cederam tempo em plenário para ouvir as reivindicações. Aproximadamente 300 agentes de endemias do governo do Estado compareceram à Assembleia Legislativa. Os servidores efetivos pedem reajuste do valor da hora trabalhada. Em mensagem governamental aprovada pela Casa, a jornada dos agentes foi ampliada de 6 para 8 horas diárias. Mas o valor remuneratório foi reduzido de R$ 3,12 para R$ 2,34. Já os RDAs, com mais de 5 anos de serviço, pedem efetivação ou que seja realizado um novo concurso. O universo dos temporários, que pode ser beneficiado, abrange 287 servidores. Todo ano, Manaus está em risco para uma epidemia de dengue, né? Não acontece porque graças aos agentes de endemias é controlado todo ano. E qual é o impacto que gera isso para o orçamento do governo, que não dá uma gratificação, que não retribui, sei lá, para tentar motivar mais o agente de endemias, né? Ela faz ao contrário. A categoria vem sofrendo um descaso e uma perda salarial, porque os agentes estão trabalhando 8 horas diárias e recebendo por 6 horas. Então, o nosso contra-cheque estava vindo 180 horas, quando na verdade o agente de endemias trabalhava 240 mensal. Trabalhamos no mesmo cargo horário que eles, recebemos menos, nós não temos benefício nenhum, só trabalha e recebe aquele dinheiro de R$ 800. O deputado Tony Medeiros se solidarizou com a categoria. O parlamentar afirmou que é filho de um ex-agente de endemias e conhece de perto os problemas enfrentados. O meu pai era agente de endemias, da antiga SUCAM, Superintendência de Campanha, que era do governo federal. Inclusive, todos os seus colegas, praticamente quase todos os seus colegas, não só no Estado, mas fora do Estado, no nosso país, eles vieram a ter problemas de câncer. Meu pai, inclusive, foi vítima da periculosidade deste trabalho e desse serviço prestado. Então, eu quero me juntar a esta causa, até porque nós vivemos um momento diferente no nosso Estado. O governador do Estado do Amazonas já sentou e conversou com todas as categorias desse Estado.
vejo que a reivindicação deles é justa e é justamente que num processo de articulação vamos conversar com o governador, avançar na causa e, se Deus quiser, resolvê-la no mínimo espaço de tempo possível. Para o deputado Marcelo Ramos, é necessário um estudo imediato de um plano de carreira para os agentes. É preciso oferecer a esses trabalhadores uma solução estruturante, que ela passa por 3 coisas, na minha opinião. A primeira, a regularização funcional daqueles que entraram sem concurso público e que a Constituição autoriza a serem efetivados. Segundo, o cumprimento do que é a essência desse programa, que é o cidadão exercer a sua atividade nas proximidades do seu local de moradia. E terceiro, a estruturação de um plano de cargos e salários específico para eles, porque acaba que eles não recebem os benefícios do plano de cargos e salários dos trabalhadores da saúde, mas cumprem as obrigações do plano de cargos dos trabalhadores da saúde. Portanto, é preciso uma carreira estruturada e específica, já que é uma categoria com trabalhos específicos. Na próxima semana, uma reunião deverá ser realizada envolvendo o Parlamento, Governo do Estado e representantes da categoria, para avaliar as propostas apresentadas. Os agentes de endemias atuam em atividades de campo, no combate à malária e à dengue, por exemplo, executando pesquisas de foco e eliminação de criadouros. O deputado Sidney Leite usou a tribuna para destacar a interdição de um abatedouro de gado no município de Envira. O parlamentar denuncia que as condições sanitárias inadequadas se repetem em outros municípios do estado. O abate de gado no estado do Amazonas é um tema que chama a atenção do deputado Sidney Leite. O parlamentar anunciou o fechamento pela Codesave de um abatedouro no município de Envira. Leite também afirma que o abatedouro do município de Eirunepé será fechado em breve pelo órgão responsável pela defesa sanitária animal. Provavelmente o próximo a ser fechado é de Eirunepé. Eirunepé eu visualizei as fotos em que o animal é abatido no chão, sem a menor condições de higiene, misturado com as vísceras, com o resto de esterco do animal. Ao lado tem um chavascal com as cabeças de animais que estão lá, jogados, e fica ao lado do nichão. Então, tudo que não deve ser feito está acontecendo em Eirunepé. A gente defende o fechamento, mas também nós queremos nos colocar à disposição para buscar alternativa, inclusive de financiamento para o município. Segundo o parlamentar, o problema não é exclusivo desses 2 municípios. O parlamentar propõe que sejam realizadas fiscalizações em conjunto e ações de apoio à regularização dos abatedouros. O deputado Orlando Cidade criticou as declarações do presidente da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana, em relação às questões ambientais do estado. O parlamentar defende a preservação ambiental unida ao desenvolvimento econômico. Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Orlando Cidade questionou as declarações dadas pelo ambientalista Virgílio Viana a um jornal da capital. Dentre os pontos destacados por Virgílio Viana está a importância da demarcação de terras no estado. Orlando Cidade criticou esse mecanismo, que, segundo o parlamentar, prejudica a atividade econômica da região. As demarcações de terras no Brasil, em especial no Amazonas, fez com que houvesse um engessamento da produção do nosso interior do estado. Os ecologistas que aí fazem com que nada se produz mais hoje no interior. As proibição, inclusive, da nossa piscicultura, da nossa produção de alimentos, faz com que hoje os amazonenses, os caboclos, comam a farinha a R$10 o quilo. Isso é um absurdo, dadas as políticas voltadas para esses ecologistas que querem preservar a floresta em pé, como nós queremos, mas de uma maneira sustentável. Não podemos mais conviver como aí está. O deputado também criticou o posicionamento do presidente da Fundação Amazonas Sustentável em relação à piscicultura. O parlamentar defende a criação do tambaqui em cativeiro, alimentado com ração, como alternativa de desenvolvimento econômico para o interior. Com a segunda cesta básica mais cara do país, deputado José Ricardo propõe a substituição de produtos por itens regionais. E mais, deputado federal Francisco Praciano recebe na Assembleia o título de cidadão do Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos,
notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Manaus vem subindo no ranking, mas não é de forma positiva. A capital do Amazonas saiu do 3º lugar e agora já tem a 2ª cesta básica mais cara do país, de acordo com o DIEESE. Na Assembleia, o deputado José Ricardo aponta a substituição dos produtos por itens regionais. A pesquisa realizada em 18 capitais pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apontou Manaus com a 2ª cesta mais cara do país, custando R$ 339,64, perdendo apenas para a cidade de São Paulo. Com o atual preço, o cidadão manauara que recebe um salário mínimo precisa comprometer quase 55% da renda para adquirir os itens. Dentre os produtos que mais contribuíram para o aumento do preço estão o tomate, com variação de mais de 10%, além da farinha e o feijão, que variaram em média 6%. Para o deputado estadual José Ricardo, do PT, vários fatores influenciaram no aumento, como os custos no transporte, além das questões climáticas. O parlamentar aponta uma saída para pagar menos: a substituição de alguns itens por produtos regionais. Parte dos alimentos que consumimos são produzidos em outros estados, então o custo para trazer, o transporte, a logística, certamente influencia muito no preço. Sem falar que alguns produtos, alguns itens, às vezes depende do clima, das chuvas, da oferta, da produção. Então, com certeza isso tem uma grande influência, mas o certo é que nós precisamos intensificar a substituição de itens que fazem parte da cesta básica, que são consumidas tradicionalmente, por alternativas regionais. Esse é um desafio, para a gente ficar menos dependente de produtos alimentares que vêm de outros estados. Outro fator para a elevação dos preços, visto pelo parlamentar, é a influência dos impostos. Mesmo que ainda não tenha sido implementado 100%, mas isso influencia e o próprio setor comercial acaba já repassando para a população. O setor de comércio, principalmente atacadista, revendedores, que vão ter a incidência de 17% da alíquota de ICMS, antes era 1%. Eu acredito que isso influencia também, porque muitas vezes se antecipa essa cobrança, ou seja, o repasse para o consumidor final. Somente durante o ano de 2013, o preço da cesta básica em Manaus variou mais de 17%, ficando em 6º lugar como a capital que mais sofreu aumento. O deputado Marcos Rota recebeu a visita de vereadores de Tabatinga para discutir a ampliação da Comissão de Defesa do Consumidor no município. Vereadores relataram a entrada ilegal de produtos oriundos do Peru que podem causar riscos à saúde da população por não atenderem aos padrões de qualidade vigentes no Brasil. Em uma reunião com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, vereadores de Tabatinga denunciaram a entrada de produtos no município sem especificação da data de validade ou origem, o que causa riscos à saúde da população. Além da falta de informações, parte do material é transportado por meio de uma rede de esgoto localizado entre as cidades de Tabatinga e Letícia. Na ocasião, o deputado Marcos Rota afirmou que a alternativa para a situação é ampliar o campo de atuação da Comissão de Defesa do município, reforçando o poder de fiscalização e apreensão das mercadorias. E o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Francisco Praciano, recebeu hoje na Assembleia o título de cidadão do Amazonas. A proposta da homenagem foi do colega petista, deputado José Ricardo. Nascido no dia 18 de fevereiro de 1952 em Itapipoca, no Ceará, Francisco Praciano teve origem humilde e passou a infância no sertão do Nordeste. Aos 20 anos de idade, veio ao Amazonas, estado que o acolheu e lhe deu a oportunidade de seguir a carreira política.
Formado pela Universidade Federal do Amazonas em Economia, foi eleito vereador por 4 vezes e atualmente está no 2º mandato como deputado federal. O empenho do parlamentar na defesa dos interesses do Estado foi reconhecido pela Assembleia Legislativa. Francisco Praciano recebeu o título de cidadão do Amazonas. Felicidade total, né? Cheguei aqui com 20 anos de idade, né? Cabeludo, mochileiro. A gente veio para ficar, tentou e vamos tentar ainda e continuar tentando colaborar com o Estado do Amazonas. E de repente a gente recebe um título que há muito tempo eu tinha vontade de tê-lo, apesar já de me sentir há muitos anos cidadão do Amazonas. O que eu quero dizer é que estou feliz e agora de papel passado com esse 2º certidão de nascimento, eu sou cearense e agora sou também amazonense, posso comer tranquilamente rapadura com jaraqui a partir de agora. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual José Ricardo. Segundo o parlamentar, o companheiro de partido é símbolo da luta do PT no Amazonas. Tem uma história e muitos anos de luta em prol do povo do estado do Amazonas, melhorias em qualidade de vida, principalmente dos mais pobres. É um exemplo de um político dedicado, de doação completa à política e, portanto, ao bem comum, à vontade de querer cada vez mais qualidade de vida a todos. E é um bom exemplo, eu acho que para os jovens, né, que estão meio desacreditados em relação à política. O título de cidadão do Amazonas é uma honraria concedida em reconhecimento à relevante atuação do político no estado. A homenagem é concedida àqueles que se dedicaram ao desenvolvimento do Amazonas, mas são naturais de outros estados. E agora vamos falar de cultura e tradição popular. Uma exposição na Assembleia Legislativa comemora o centenário dos bois Garantido e Caprichoso. Funcionários e visitantes da casa podem conhecer até o dia 10 de maio um pouco mais da história que envolve o Festival Folclórico de Parintins. No ano da comemoração do centenário, o Festival Folclórico será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a ilha de Parintins, pôde conferir de perto os bois Garantido e Caprichoso e também as mais de 10 fantasias que formavam o cenário da exposição. Garantido. Ótimo, que eu não conhecia as partes das alegorias do boi. Acho muito bonito mesmo. Sementes de açaí industrializadas, palhas, fibra de juta, pena e muito brilho se destacam na exposição. Materiais que poderiam ser descartados colorem o festival e dão vida às fantasias confeccionadas pelos artistas parintinenses. O deputado Tony Medeiros, que defende as cores vermelha e branca do boi garantido, salientou a importância dos bois como expressão da identidade cultural do Amazonas e a divulgação da região norte para o mundo. Que tomaram dimensões nacionais e internacionais, é a cara do nosso estado, é a nossa identidade cultural, é a nossa referência que nós temos. E não foi fácil, imagina só uma cidade do interior, onde alguns moradores se reúnem numa brincadeira de rua, são as manifestações culturais, conquista o estado, conquista o país, projeta o nosso estado e o nosso país a nível, nosso estado a nível nacional e o nosso país a nível internacional. Um ícone do boi caprichoso e também vereador, Arlindo Júnior, esteve presente na abertura da exposição e aproveitou para parabenizar a Casa Legislativa pela iniciativa em divulgar a cultura popular do Amazonas. É muito importante, até porque essa festa ela não é mais só de Parintins, ela envolve o estado todo. Hoje, quando você sai do nosso país ou sai para outro estado, você tem orgulho de dizer que é da terra do boi caprichoso e garantido. Então, parabéns à Assembleia Legislativa por estar fazendo essa homenagem das mais justas a caprichoso e a garantido. As fantasias de porte-estandarte, pajé, rainha do folclore, Cunhamporanga e amo do boi estão expostas no hall da Assembleia das 8 às 17 horas até o dia 10 de maio. A Casa Legislativa também realizará no dia 9 de maio uma sessão especial no plenário Rui Araújo às 16 horas, em alusão ao centenário do boi bumbá parintinense. Boi garantido, nosso amor. Sou o boi caprichoso.
Deputada Vera Castelo Branco defende a presença do Honda no bairro nos terminais de integração. E mais, proposta do deputado Ricardo Nicolau será implantada em Maués. Veja no resumo de notícias. Durante sessão plenária, a deputada Vera Castelo Branco elogiou a atuação do programa Honda no Bairro, que reduziu os índices de criminalidade na capital. Na ocasião, solicitou que o programa passe a atuar dentro dos terminais de integração, onde, segundo denúncias, estão ocorrendo constantes assaltos. A proposta do deputado Ricardo Nicolau em uniformizar o atendimento a pacientes com síndrome coronariana aguda será implantada nos hospitais do município de Maués. Por meio de um protocolo de 46 páginas sugerido pelo parlamentar e elaborado por médicos, será possível detectar a origem da doença e o tratamento. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 8 de maio. Deputado Marcelo Ramos realiza sessão especial para a entrega da Medalha do Mérito Rui Araújo ao senhor Severiano Mário Porto, que será representado pela neta Paula Carneiro Porto, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda, deputado Luiz Castro promove reunião para discutir sobre a saúde mental, às 2 da tarde, no mini plenário Bete Azizi. Dia 9. Sessão especial em comemoração aos 100 anos dos bois Garantido e Caprichoso. A proposta é do deputado Tony Medeiros, às 4 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 10 de maio. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, promove sessão especial para a entrega do título de cidadão do Amazonas ao doutor Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, no plenário Rui Araújo. E no mesmo dia, deputado Marcos Rota realiza reunião para discutir sobre a atuação das assistências técnicas em Manaus, às 9 horas da manhã, na sala de reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor. E ainda, deputados Marcelo Ramos e Belarmino Lins promovem audiência pública para falar sobre o desembaraço de cargas no aeroporto Eduardo Gomes e no Porto de Manaus, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha a reprise do Ali Notícias logo mais às 9h30 da noite ou amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e as nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.